Salve galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para explicar como você vai conseguir inserir uma regra de coloração no seu gráfico para facilitar a visualização dos setups, para facilitar às vezes, será que eu tô enxergando isso mesmo? Será que é? Então através dessas regras de coloração que você pode desenvolver ou você já pode ter ela pronta, você consegue facilitar a sua vida, facilitar a visualização daquele setup acontecendo. Então hoje eu vim aqui utilizando a ajuda do Discord. Eu venho aqui nas mensagens fixadas. Esse Discord é somente para os alunos. A gente tem diversas regras de coloração e hoje eu vou colocar a regra de coloração da Top Tail ancorada na média móvel de 20 e 200 ao mesmo tempo. Eu venho aqui em baixar e venho também aqui para o CAS e CDB em situação especial. Venho aqui em baixar também. Agradecer também ao Marcelo que desenvolveu essas estratégias, essas regras de coloração para facilitar a nossa vida. Já tenho essas estratégias aqui baixadas, CAS CDB em especial e a Top Tail. De que maneira que eu importo isso para o gráfico, de que maneira que eu faço isso. Deixa eu diminuir aqui a minha tela para a gente vir aqui para os gráficos e enxergar como acontece. Primeiro de tudo, vem aqui em estratégias, clico em estratégias. Vai ter aqui importar e exportar. Outra maneira que eu posso é direto na lupinha digitar importar e já vai aparecer aqui importar e exportar. Dessa maneira abriu essa tela. Eu venho aqui nessa pastinha amarela, clico em cima dela, seleciono aqui o que eu quero importar para o gráfico, seleciono o CAS e depois eu venho e faço o mesmo processo para selecionar o CDB. Então primeiro aqui CAS e CDB, abro. Clico aqui em cima do CAS CDB, vai aparecer como disponível. Clicando na setinha para o lado direito, ele vem aqui em selecionadas. Estando aqui selecionadas, é só clicar em importar. Como eu já tenho esse arquivo aqui, eu vou cancelar, mas ele já vai importar de maneira automática. Logo em seguida, você repete o processo para Top Tail, abre, clica aqui em cima da Top Tail, coloca aqui para a direita também na setinha. E aí já vai aparecer aqui nas selecionadas, você vai importar as duas. Como eu já tenho as duas aqui, já vou direto ao ponto. De que maneira que eu faço? A gente precisa ter um layout para cada estratégia. Para cada regra de coloração eu preciso fazer um layout separado. Eu não consigo colocar todas as regras de coloração no mesmo layout. Mas isso aí que é super simples. Eu só vou ter uma janelinha a mais aqui embaixo para cada tipo de regra de coloração. Então vamos lá na prática. Que maneira que eu faço isso? Eu pego o layout que eu mais opero, que eu mais utilizo. Hoje em dia é esse daqui, Trader Boss 920-200, com o layout de médias e gráfico, somente isso, contador de candles também. Eu duplico ele, eu crio uma cópia, criar uma cópia, já veio aqui para o fundo e aí eu renomeio ele. Então venho aqui, renomeio para quê? Vou colocar CAS barra CDB situação especial, que é o nome da estratégia da regra de coloração que eu vou colocar nesse layout aqui. Então, CAS CDB em situação especial, nesse layout que eu mais utilizo. Agora eu vou colocar a regra de coloração para pintar os candles. Vamos lá. Eu clico com o botão direito do meu mouse em cima da tela, em qualquer lugar aqui, clico com o botão direito. Eu venho em inserir regra de coloração e eu localizo aqui o CAS e o CDB. Olha só, apareceu já aqui CAS e CDB. Venho em inserir. Apareceu essa telinha, vou clicar em cima do Input ou o ativo que eu tiver, o INJ que você estiver operando hoje, na data da gravação desse vídeo é o INJ, é o que aparecer aqui para você, você vai em adicionar e pronto, dá o OK, já está na tela. Vamos agora localizar esse setup acontecendo, ou o CAS ou um CDB em situação especial. Bom, vamos lá, olha só aqui o exemplo que a gente tem. A gente tem um movimento de impulsão bem direcional, movimento comprador acima das médias e começamos a promover o pullback. Para quem conhece o setup de CAS e CDB em situação especial, sabe que é aquele pullback cadenciado depois de um movimento. Aquele pullback com várias barras consecutivas da mesma cor. Nesse caso, para ser um CDB em situação especial, o pullback ele precisa ter mais de 5 barras. Então aqui nesse caso eu tenho quantas barras? 1, 2, 3, 4. A partir da quinta barra eu começo a coloração. Então olha só como ele se destaca. São candles vermelhos, mas eles ficam coloridos para eu saber que ali possibilita um padrão de entrada, para saber que ali está dando uma entrada. Então o setup do CAS e CDB acontece pela violação. A partir da quinta barra eu já posso comprar o rompimento dessa barra. Então o acionamento seria no rompimento da 59.
como não foi acionado, eu desloco o meu gatilho para o rompimento das 60. Então, olha só, onde ficaria essa entrada? Na barra 62, aqui ó, a partir do candle pintado ser rompido, aciona a minha compra, e aí olha o risco retorno que eu tenho em cima dessa operação, em cima desse trade. Stop no fundo do 61, a entrada acima do 60, ele paga aqui ó, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 em linha reta. Então praticamente sem recuo, ele dá um risco retorno de 4 para 1. E se eu perdesse? Eu ia perder aqui ó, ia perder o tamanho dessa barra. E olha só o retorno que isso me proporciona, ajuda muito na visualização do setup. Vamos localizar mais algum aqui, vamos ver se a gente localiza um setup de casa ou de CDB. Olha só, tem um aqui pintado, possibilitaria uma entrada, mas ele não foi acionado. Olha que legal, são 5 barras consecutivas compradoras promovendo esse pullback depois desse movimento direcional, mas eu não tenho a ativação que aconteceria aqui ó, no fundo desse 141. Como ele não foi acionado, eu descarto essa entrada aqui por CDB. Vamos para o próximo, vamos localizar algum que tenha dado certo. Bom, vamos lá, vamos localizar algum setup de casa ou CDB. Então é bem visual, ajuda bastante. Às vezes eu quero fazer um backtest também, facilita a minha vida, porque daí eu não preciso ficar localizando. Eu insiro a estratégia de regra de coloração e aí eu só vou buscando ocasiões em que aconteceu na coloração. Olha só aqui de novo. Olha só, esse movimento muito parecido com o anterior. Também aqui, ó. Aqui eu acabei tendo esse deslocamento, acabei acionando nessa top in tail, acabei tomando aqui, ó, a violinada. Então, nesse caso aqui, acabou tomando o stop dentro desse setup. Então, vamos localizar outra oportunidade, outra possibilidade desse setup aqui acontecendo. Olha só, aqui também, ó. Aqui eu tenho um fator que é um pouco dificultador desse trade. Eu saio do fundo do meu dia, olha só, fundo do dia, coloco direto na média móvel de 200 e aí quando o movimento ele sobe em A, provavelmente ele vai devolver. E quando ele sobe da mínima para máxima do dia, né, em linha reta, muitas vezes ele acaba devolvendo, então não abortaria essa entrada desse CDB em situação especial por conta do contexto. Olha só aqui, ó, esse daqui ficou bem interessante, bem legal, movimento de impulsão. Tenho aqui cenário de médias comprimidas que possibilitam um segundo movimento. A gente sabe que um primeiro movimento direcional saindo de médias comprimidas, o primeiro pullback dificilmente ocasionará numa reversão. E é aí que acontece o setup que de casa em situação especial. É a 5ª barra consecutiva dentro desse pullback. Pullback ancorado nas médias para ajudar mais ainda nessa tomada de decisão. Eu tenho aqui inclusive até uma troca de polaridade. Então eu vou fazendo o que? O complemento da leitura. Além do setup, eu tenho que entender qual é o contexto em que ele está sendo aplicado, né? Mas é bem interessante que essa barra 89 ela coloriu. A partir desse momento você pensa, opa, tá entregando um setup. E é o setup o quê? De casa CDB em situação especial. Entrada na violação dessa barra, stop logo acima. Quanto que foi o retorno desse trade? Olha só, se eu perco, eu faço minha entrada aqui nessa violação, stop logo acima. Se eu perder, eu perco isso. E a possibilidade de ganhar é isso daqui, ó. Ele pagou 5 barras do tamanho do meu risco retorno. 5 vezes o meu risco. Nesse trade, eu tinha um risco de quantos pontos? Eu tinha um risco de 140 pontos praticamente e um retorno de 640 pontos. É um risco-retorno excelente. Mas, de novo, eu tenho que ler o contexto em que o cenário, em que o mercado se aplica. Aqui eu tinha um movimento de médias próximas. Nesse caso, o primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão. Posso entrar aqui para uma segunda perna e foi o que aconteceu. Vamos inserir agora, vou criar de novo a regra de coloração para top in tail ancorada na média móvel de 20 e na média móvel de 200. Eu repito esse processo. Eu venho aqui no Layout Trader Boss, crio uma nova cópia. Então apareceu aqui, ó, a cópia. Eu vou renomear ela. Opa. Vem aqui, ó, em renomear. E vou colocar como TT 20 e 200. Para eu saber qual é a regra de coloração que eu estou inserindo. Então agora me repito o processo. Inserir regra de coloração. Digito aqui, ó, TT. TT ancorada na 20 e na 200 juntas. Insiro no gráfico, mesma coisa, seleciono o ativo em que eu estou inserindo essa regra de coloração, dou adicionar, dou OK.
E agora a gente vai começar a localizar top inteiros em questão ancoradas na média móvel de 20 e na média móvel de 200 ao mesmo tempo. Vamos começar a localizar, enxergar um cenário comprimido em que seja uma top inteiro. Olha só aqui, ó, o cenário. A top inteiro ancorada na média móvel de 20 e 200 ao mesmo tempo. Essa barra 78. Ela está testando a média móvel de 20, ela está testando a média móvel de 200 e ela fecha abaixo desse cenário. Nesse caso, a entrada seria na violação da top inteiro com stop logo acima. E olha só, ela também entrega aqui um bom fator lucro. Eu tenho um risco nesse trade, nessa operação, de 210 pontos e ela chega a pagar 350 pontos. Olha só outra acontecendo aqui na frente. Olha, a top inteiro da barra 111, ela está ancorada na média móvel de 200, também está ancorada na média móvel de 20. Então dessa maneira ela fica pintadinha, destacada, com o risco retorno de quantos pontos? Eu tenho um stop possível de 185 pontos e ela chega a me pagar até o fundo anterior. Um risco retorno praticamente aqui de 1 para 1, um pouquinho menos do que 1 para 1 até a mínima anterior. Vamos ver se a gente localiza mais algumas. É legal dessa estratégia, dessa regra de coloração, porque eu sempre estou num cenário comprimido. Então cenário comprimido significa o quê? Média de 20 e 200 próximas. Dessa maneira, eu sei que eu posso ter um movimento de expansão de preços. É aí que eu vou procurar por esse padrão acontecendo. Aqui acabou faltando um pouquinho, ó, ela não fecha abaixo da média móvel de 20, mas ela seria uma possível top inteiro também que seria colorida. Ó, aqui eu tenho uma que ela fica ancorada na 20 e na 200, ela colore, mas ela não acaba não acionando, né? Eu tenho um blend aqui, ó, de top tails ancorada na 200 e na 20, elas não são acionadas, ó. Eu não tenho a perca da barra 101 e não tenho a perca da barra 102 para ser esse gatilho acionado. Olha outro aqui atrás, né? Na cola. Esse daqui ficou bem bonito também. Eu tenho a falha de continuação de alta, forte barra vendedora já apontando essa falha de rompimento de máxima. Logo em seguida tem essa mega dessa top inteiro. Provavelmente, lendo de novo a leitura de contexto, eu tenho uma falha na retração de 61%. Olha só, 61 aqui, então topo mais baixo. É um gatilho vendedor bem forte, ancorado na média móvel de 20 e de 200. Eu tenho a continuação desse movimento. É um risco retorno, vamos ver quantos pontos. 293 pontos, não é um gatilho tão barato, mas olha o retorno que ele me dá. Ele me dá um retorno de praticamente aí 600 pontos. Se eu vier também na projeção desse gatilho para baixo, ele pagou aqui o 2 para 1 em linha reta. O risco retorno aí bem positivo, bem interessante esse setup daqui. Vamos ver se a gente localiza mais alguma top inteiro ancorada na 20 e na 200 ao mesmo tempo. Então geralmente é uma tendência de queda quando a gente tem esse gatilho, ou então um padrão de reversão. É importante, de novo, observar o contexto do mercado em que isso está acontecendo, né, para a gente aliar a nossa tomada de decisão. Não é porque o candle coloriu que você simplesmente vai entrar naquela operação. Você precisa analisar o contexto. Isso daqui vai servir para te auxiliar na tomada de decisão, para você realmente confirmar que é um possível padrão que você está esperando, que você está acreditando que seja. Bom, não é um padrão que vai acontecer muitas vezes, mas volta e meia acontece. Se eu estou dentro de uma leitura legal, ele é muito assertivo. Vamos ver se a gente tem mais alguma aqui. Não acontece nenhuma. Vamos localizar mais uma para a gente encerrar aqui, ó, esse vídeo. Aqui também não tenho. Cenário de mercado lateral não é legal. Vamos ver, ó, se a gente tem mais alguma top inteiro. Infelizmente algumas acontecem um pouquinho afastado, um pouquinho longe. Olha só aqui, ó, no final do pregão. Aqui também já é um horário que eu não costumo operar, mas eu tenho também de novo uma top inteiro, onde ela está ancorada na média de 20, está ancorada no 200. Eu tenho fechamento dessa barra abaixo de todas essas médias, e aí a entrada acontece na violação, stop logo acima. Essa barra também foi uma barra que possibilitou um risco retorno aqui, ó, que pagou mais de 2 para 1 praticamente no fechamento do pregão, né? Então o importante é o que? É auxiliar na visualização do setup, auxiliar quando o setup está ocorrendo, quando não está ocorrendo. Essas regras de coloração não são regras onde eu simplesmente olho e executo.
Então, olha só, vamos ver agora de novo o cenário de casa CDB em situação especial, ver se a gente localiza mais algum aqui acontecendo. Olha só que interessante, né? 2 casos CDBs aqui, na verdade foram 2 CDBs em situação especial, onde eu tenho o primeiro movimento de impulsão, a correção acontecendo em até 5 barras, venho deslocando meu gatilho, entrada no 116 e olha o retorno que isso me gerou. O tamanho do risco que eu tenho desse setup acontecendo e o retorno que ele me paga. É um risco-retorno absurdo. Geralmente eu consigo comprar no fundo dos pullbacks. Olha, na primeira pernada ele já pagou mais de 5-1. Fez o pullback e pagou mais aqui, ó, um baita tanto. Esse outro aqui também eu tenho esse cenário de compra nessa barra 133. Aqui já estaria um pouquinho mais, movimento um pouquinho, já acabou perdendo o movimento inicial. Mesmo assim foi um risco-retorno aqui, ó, mais de 1-1 positivo. Então, pela taxa de acerto, compensa fazer esse operacional, esse setup. Vem aqui para nos ajudar muito aí a visualizar essas regras de coloração. Bom, galera, então é isso. Valeu aí por mais um vídeo. Muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se inscreve no canal também, que ajuda bastante. Vou continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para auxiliar nas nossas operações. Tamo junto e até a próxima.